Então, a gente fez até a segunda, né? Tive que comentar algumas coisas, o tempo é curto. E aí a gente vai continuar dessa terceira questão aqui, tá? Eu vou aumentar aqui um pouco mais essa figura. Dar um zoom aqui para melhorar. Não tanto, né? Então, aqui é o seguinte, o que ele fala? Na figura abaixo, indicamos 9 pontos, entre os quais não há 3 colineares, exceto os 4 que marcamos numa mesma reta, ó. Então, tem essa retazinha aqui, tá? Tem essa retazinha aqui, ó. Nessa retazinha aqui tem 3 pontos colineares, claro, porque tem os 4. O A, o B, o C e o D. Então, tem 3, né? A, B e C, então A, C e D, ou B, C e D, tá? Então, com exceção dessa retazinha aí, se eu tomar 3 pontos, por exemplo, o G, o F e o B, eles não são colineares. Logo, eles podem formar um triângulo, né? Eles podem ser vértices de um triângulo. Então, é isso que ele está dizendo aí, tá? Quantos triângulos existem com vértices nesses pontos? Então, uma boa maneira de você fazer essa questão é contar tudo e subtrair o que não serve. Ou seja, contar todas as maneiras de escolher 3 pontos, dados esses 9 pontos aqui, e subtrair dessas maneiras aquelas que não formam triângulos. Então, vamos lá. O total de escolhas, né? Total de escolhas que eu posso fazer é o quê? Combinação de 9 escolher 3, né? 9 escolher 3. Por quê? Por exemplo, depois que eu escolho os 3 pontos, não importa a ordem que eu vou ligar esses objetos, né? Eu vou formar o mesmo triângulo, digamos assim. Ou mesmo que não forme triângulo. Digamos assim, digamos que eu escolho aqui o H, o G e o F. Então, eu tenho esse conjunto aqui, né? H, G, F. H, G e F. Mas aí, para efeito de escolha, depois que eu escolhi os 3 objetos, não importa se primeiro eu marco aqui o F, o H e depois o G, né? Eu falei sobre isso na aula passada, né? Se eu marco o F, o H, depois o G, esses conjuntos de pontos aqui são iguais. Esse conjunto aqui é igual a esse, né? Então, é isso que a combinação simples estuda. Problemas em que, depois que você escolhe os objetos entre um certo grupo de objetos dados, a ordem que você dispõe eles não vai alterar em nada, né? O resultado final. Então, depois que eu peguei esses 9 pontos aqui e escolhi 3, em qualquer ordem vai ser os mesmos 3 objetos, os mesmos 3 pontos. Só que acontece o seguinte, pode acontecer, por exemplo, de eu escolher o A, o C e o D. E aí, na hora que eu for traçar aqui, fazer o traçado do desenho, isso não vai dar um triângulo, porque estão sobre a mesma reta, né? Digamos que eu escolho o B, o C e o D. Quando eu fizer ligar aqui os três, não vai formar um triângulo. É diferente aqui, ó. Quando eu escolhi o G, o H e o F, eu traçar aqui os segmentos, aí sim, aqui vai formar um triângulo. Então, desse total aqui, eu tenho que subtrair o que não serve, né? Então, quantos não servem? Os casos que não servem. Não servem. Vai ser igual a quê? Esse problema aqui, essa situação aqui, onde eu tenho todos os pontos numa mesma reta, que seria o que? O total? Combinação de 1, 2, 3, 4, que seria o A, B, C e o D, 4, escolher 3. O que eu estou dizendo com isso? Que desses 4 pontos aqui, se eu pegar desses 4 pontos e escolher 3 pontos quaisquer entre esses 4 aqui, eu nunca vou ter um triângulo, né? Se eu escolher o A, o D e o B, eu vou ter um triângulo? Não, porque eles estão sobre a mesma reta. Quando eu vou tentar ligar aqui, não vai formar triângulo, né? Se eu escolher o A, o B e o C, eu vou ter um triângulo? Não. E aí eu vou ligar aqui e vou passar em cima da mesma reta. Então, eu tenho que subtrair essas combinações aqui, né? Então, a nossa resposta para esse problema, né? A nossa resposta é exatamente o quê? Combinação de 9, escolhe 3, eu subtraio, combinação de 4, escolhe 3, tá? Aí agora o que a gente faz aqui? A gente utiliza a definição, né? Lembrando que combinação de NPAP, isso aqui é N fatorial sobre o P fatorial multiplicado pelo fatorial de N menos P,
tá? Então, aqui vai ficar como? Vai ficar 9 fatorial sobre o fatorial de 3 multiplicado pelo fatorial da diferença, 9 menos 3. Como é que vai ficar aqui? 4 fatorial sobre o fatorial de 3 multiplicado pelo fatorial da diferença, 4 menos 3 fatorial, tá? Então, vamos lá. Então, aqui fica 9 fatorial sobre 3 fatorial. 9 menos 3 é 6 fatorial. Menos 4 fatorial sobre 3 fatorial. 4 menos 3 é 1. 1 fatorial é 1, né? Então, não precisaria nem eu colocar. Vou colocar aqui, mas não precisaria, tá? Aí vocês já sabem como é que a gente calcula esse tipo de expressão aqui, né? A gente vai decrescer o 9 até o 6. Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Menos, aqui também, 4 vezes. O próximo já é o 3 fatorial. 1 fatorial é neutro, não precisa colocar. Aqui eu coloco só o 3 fatorial. Vamos continuar aqui as contas. Então, aqui eu vou cancelar o 6 fatorial com 6 fatorial. 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E 7 dividido por 1 dá 7. Menos, aqui eu corto esse com esse, 3 fatorial, e aqui fica 4. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 7 dá 84. Menos 4, né? Vai dar 80 triângulos, uma quantidade considerável, tá? Fica um negócio impossível você querer fazer essa questão aqui contando nos dedos, tá? Contando na mão, tá? Então, nessa situação aqui, eu consigo formar 80 triângulos. Então, a alternativa correta está aqui no item B, certo? Essa questão é uma aplicação de combinação. A ordem que você escolhe os pontos não vai alterar para formar o triângulo. E aí, é claro, você forma o triângulo sempre que você não escolher 3 pontos em cima dessa reta aqui. Se você escolher 3 pontos em cima dessa reta, você forma um segmento, né, de reta, e não um triângulo. Tá, pessoal? Então, se tiver qualquer dúvida aí, vocês perguntam. Vou aqui para a próxima. Essa questão aqui diz o seguinte. Ana, Beatriz, Carlos, Denise, Luísa e Otávio estão dispostos a representar seus colegas em uma convenção sindical. Nessa convenção, cada empresa pode enviar uma comissão com 3 representantes, 3 pessoas. O número de comissões distintas que podem ser formadas pela empresa é... Então, a comissão vai ter 3 integrantes só. Vão ser 3 pessoas aqui, ó. Quantas pessoas eu tenho totalmente à disposição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí eu tenho que formar grupos com 3. Então, o que eu tenho que fazer? Combinar... 6 escolhe 3, né, professor? Isso, 6 escolhe 3, exatamente. Essa aqui é bem mais simples do que a terceira, né? 6 escolhe 3. Então, vai dar quantas? 6 fatorial sobre 3 fatorial, fatorial da diferença, né? 6 menos 3. Então, aqui vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial de novo. Vamos lá. Decresce o 6. Então, vai ficar 6, 5, 4, 3 fatorial para aqui. Vou desenvolver esse aqui vai ficar parado ali para eu cancelar. 3, 2, 1, vezes 3 fatorial. Vamos lá. Então, aqui eu vou cancelar o 3 fatorial com 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, cancela aqui, ó. Então, ficou simplesmente o quê? 5 vezes 4. Então, dá quantos grupos? 20. Né? Então, dá 20 comissões. Ressaltando, é claro que com 6 pessoas, tu não vai fazer 20 comissões tudo ao mesmo tempo, né? Eu vou formar 20 comissões de 3 pessoas. Né? Se você formasse 20 comissões de 3 pessoas, como as pessoas são diferentes, claro, daria 60 pessoas, né? Não é isso que o problema está dizendo. O problema está dizendo que a gente pode sair revezando, mudando as ordens e dar 20 grupos, cada um com 3 pessoas. Pode ser, por exemplo, Ana, Beatriz e Carlos.
Aí outro grupo desses 20 pode ser Ana, Beatriz e Denise, por exemplo. Ou então pode ser o quê? Denise, Luísa e Otávio, tá? Então essas aqui são 3 dessas 20 comissões que dá para formar, tá bom? Então essa aí foi a quarta. Vamos aqui para a próxima. Então na quinta, o que ele está dizendo aqui, ó. Numa escola, vai. Não dá para desfazer, não, né? Aqui. Numa escola, há 15 professores, tá? Sendo que 3 deles lecionam matemática. Deseja-se formar uma comissão de 5 professores. Então, cada grupo vai ter que ter 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O total de professores é 15. Os de matemática são 3. Deseja formar uma comissão de 5 professores para analisar os preços cobrados na cantina da escola. Nessa comissão, exatamente um membro deve lecionar matemática. Então, o que ele está dizendo aqui com exatamente um membro deve lecionar matemática? Cada comissão que você for formar, tem que ter um professor de matemática entre os 5, né? Então, os outros 4 tem que ser de outras disciplinas, né? Não pode ter 2 de matemática, não pode ter os 3 de matemática, tem que ser só um, né? Então, eu vou chamar os professores de matemática de M1, M2 e M3. Eu tenho que escolher um deles para vir para cá. Então, suponha que eu escolho M1 aqui. Essa vaga aqui é dele. Essa vaga aqui é para um professor de matemática. Os outros podem ser de português, de história, né? E aí, o que acontece? De quantas maneiras diferentes pode se formar a comissão? Então, ó, eu vou dividir esse problema em 2 etapas, na verdade. Qual a primeira etapa? É escolher o professor de matemática que vai ficar aqui. De quantas formas eu posso escolher o professor de matemática que vai ficar aqui? 3. Vai ser o M1, o M2 ou o M3. Depois que eu fizer essa escolha, eu vou ver as outras casas. Tinha 15 professores lá, mais um já está ali fora. Vai botando um aqui. Um já está ali fora. Então, quantas pessoas sobraram? 14. Então, eu vou ver a maneira de colocar essas 14 pessoas aqui nessa comissão. Dessas 14, eu tenho que chamar 4. Então, preste atenção. Mas os 14 não subtrai também 2, não? Que é os 2 que sobram dos professores de matemática. Gostei, verdade. Muito bem. Então, não vai ser 14. Porque corre o risco de eu chamar M2 e M3 entre essas 14 pessoas. E aí vai ficar 3 professores de matemática, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho dessas 15 pessoas, eu tenho que tirar os 3 professores de matemática, né? Tenho que tirar os 3. Por que eu tenho que tirar os 3? Porque um já se ocupou. E os outros 2 não podem vir mais para cá. Então, quantas pessoas eu vou ter? 12. Então, na realidade, eu vou ter que distribuir as 12 pessoas para essas 4 vagas que sobraram. Então, qual é a resposta do problema? Qual é a resposta? Vai ser o quê? Combinação de 12 para escolher 4 pessoas. Só que aqui está faltando uma coisinha. Está faltando multiplicar esse resultado por... Quem é que sabe? O que está faltando aí? Hein? Por 3? Por 3. Por que por 3? Porque são 3 professores de matemática e 3 formas de computação. Porque são 3 professores de matemática. Da mesma maneira que eu convidei o Matemática 1, eu poderia ter chamado aqui o M2 ou o M3. Então, esse resultado vai ficar multiplicado por 3. Tá? A conta depois é tranquilo. Aqui o que eu considero mais difícil, né, é essa parte da interpretação da resposta. Por que a resposta vai ser isso aqui? Então, mais uma vez frisando, tem 15 professores, né? Desses 15, o professor de matemática 1, eu já utilizei ele bem aqui. Então, sobrou 14 pessoas. Mas entre essas 14 pessoas aqui, estão incluídos o professor M2 e o professor M3. Eles não podem vir para cá, porque ele demanda que exatamente um membro deve lecionar matemática. Não pode ter mais de um. Não pode ter nem 2 nem 3. Então, dessas 14 pessoas, eu ainda tiro 2. Então, sobra 12 pessoas à minha disposição. Essas 12 aqui, vou utilizar para preencher 4 vagas. Então, combinação de 12, escolhe 4. Depois, eu multiplico por 3. Por quê? Porque aqui o M1 pode ser fixo,
mas poderia ser o M2 ou o M3. Então, são 3 opções para o professor de matemática, tá? Então, feito isso aí, agora a gente vai fazer a continha para achar o resultado final. Então, vai ficar o quê? 3 vezes, aqui vai ficar 12 fatorial, fatorial do 4, e aqui eu já vou botar direto, tá? Fatorial da diferença, 12 menos 4 é 8. Então, aqui vai ficar o seguinte, 3 vezes, aqui vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, o 8 fatorial eu já vou cancelar. Aqui embaixo vai ficar o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente pode fazer isso aqui de várias formas. Eu vou fazer o seguinte. 4 vezes 3 é 12. Vou cortar logo aqui. Apenas um desses números é par, né? Dá para dividir por 2, que é o 10. 10 por 2 é 5. Então, 3 vezes 11 é 33. 10 por 2 é 5. E 9 por 1 é 9. Então, o que é que ficou? 33 vezes 45. 45 vezes 33. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3, 4, 12, 1, 13. Aqui vai dar a mesma coisa, só que desloco para cá, né? 1 dá 5, 3 com 5 são 8, 1, 3 são 4, baixa 1. 1485 comissões dá para formar naquelas condições. Tá? 1485, alternativa correta aqui é o item C de casa. Certo, pessoal? Então, mais uma de combinação aí para nós. Vamos ver o que a próxima diz aqui. Sexta. Então, nessa sexta aqui tem uma coisinha a mais aqui, que tem a ideia do módulo, tá? Para quem não lembra. Seja A igual conjunto dos x pertencentes aos inteiros, né? Aqui são os inteiros, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, assim vai. Tal que módulo de x é menor ou igual a 5. Já dizer o que significa isso. Seja K o número de subconjuntos de A com 5 elementos. Então, K é o número de subconjuntos do A com 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Tá? Sendo 3 ímpares e 2 pares. Ó. Então, não são quaisquer subconjuntos, não. 3 elementos vão ser ímpares. E 2 são pares. Esse aqui vai ser par, esse aqui vai ser par. Tá? Então, K vale. Ou seja, a gente tem que saber quantos são subconjuntos de A que possuem 3 elementos ímpares e 2 pares. Agora, o que é o conjunto A, né? Conjunto A é isso aqui. Conjunto A é o conjunto dos elementos inteiros, dos números inteiros, né? Tais que o módulo desses números é menor ou igual a 5. Então, primeiro a gente precisa relembrar a definição de módulo. O que é módulo? Quando a gente tem lá a reta real, essa reta, ela possui a origem, né? Que é o seu referencial, que é o 0. Aí vai ter aqui, você sabe, o 1, aqui vai ter o 2, aqui vai ter o 3, o 4, o 5, o 6. Vai ter infinitos números para cá, né? A gente costuma colocar aqui a orientação da reta em 2 sentidos, para dizer que ela é infinita para cá e para cá. Mas não importa muito colocar isso, não. Então, para cá você tem aqui o menos 1, né? Aqui você tem o menos 2. Aqui você tem o menos 3. Aqui você tem o menos 4. Menos 5. Menos 6. E assim vai. Tá? O que é o módulo, por definição? O módulo é a distância do número real, né? O módulo de um número real x é a distância do número real até a origem. Então, por exemplo, aqui, se eu tomar, por exemplo, o 4, o módulo do 4 é a distância do 0 até aqui o 4. Então, você diz que o módulo do 4 é igual a 4. 4 unidadezinhas, ó. 1 unidade, 2, 3, 4 unidades de medida, tá? Mas o que acontece? Se você pegar o menos 4, pessoal, se eu tomar aqui o menos 4, ó, a distância do menos 4, tá de outra cor, né? A distância do menos 4 até a origem também é 4, ó. Essa distância daqui até o 0. Então, o módulo de menos 4 também é 4. Tá certo?
Então, você conta as unidades, do menos 4 até o menos 3, uma unidade. Depois do menos 3 ao menos 2, mais um. Menos 2 ao menos 1, mais um. Do menos 1 ao 0, mais um. Então, tem 4 unidadezinhas para sair do menos 4 até chegar no 0. Você tem que andar 4 unidades. Tá? Então, essa é a definição de módulo de um número real. A distância desse número até a origem. Tá? Então, isso permite escrever o seguinte. Tem uma sentença que a gente escreve para o módulo. Módulo de x, ele é igual a x se o x for maior ou igual a 0. Ou seja, o módulo do 4 é o próprio 4, o módulo de 3 é o próprio 3, o módulo do 1 é o próprio 1. Por que o módulo de 0 é 0? É o próprio 0? Porque a distância do 0 até ele mesmo é 0. Ele já está em cima dele aqui, né? Então, o módulo de 0 é 0. Então, essa regra aqui vale se o x for maior ou igual a 0. E se for negativo, o que é o módulo? É menos x. Preste atenção. Módulo é distância. Módulo sempre é positivo. Se x, esse menos aqui, não indica que esse sinal vai ser negativo, não. Esse sinal vai ser positivo. Ó. Se x for menor que 0. Exemplo aplicando essa definição. Quanto é o módulo de menos 5? É menos o x que está aqui, ó. Então, é menos o menos 5. Menos com menos, não é mais, ó. Então, vai dar 5. Então, a definição não tem nenhuma falha, tá? O módulo de x, é o próprio número, se o número for positivo ou 0, e é menos um número se o número for negativo. Então, distância sempre é positiva, módulo sempre é positivo. Módulo sempre é positivo. Só é nulo, né? Ou é positivo ou é nulo, né? Melhor dizendo. Só é nulo se o número for 0, né? O módulo de um número só é 0 se o número for o próprio 0. Não sendo, no resto dos casos, ele é sempre positivo, que ele representa distância. Não pode ser negativo. Então, dito isso aí, o que essa desigualdade fala? Está dizendo que o módulo de x é menor ou igual a 5. Então, esse x aqui, ele tem que ser menor ou igual a 5 e maior ou igual a menos 5. Por quê, pessoal? Vamos lá. Ó, se eu pegar um número nesse intervalo aqui do menos 5, bola fechada, claro, até o 5, se eu pegar nessa faixa de valores aqui, ó, o meu número, nesse intervalo, o que acontece? Se eu pegar um número aqui entre 1 e o 2, a distância desse número aqui até o 0, é claro que é menor do que 5. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, eu estou interessado nos números, faz que a distância deles até o 0 é menor ou igual a 5. Por isso que eu fechei a bolinha aqui no 5 e fechei a bolinha do menos 5 aqui, porque é menor ou igual. Se fosse só assim, módulo de x menor do que 5, aí eu teria que fazer assim, ó, bola aberta no menos 5, aí continua a reta real, bola aberta no 5. Aí eu ia tomar números nesse intervalo aqui. Mas lá no problema é menor ou igual. Então tem que ser bola fechada aqui, e aqui tem que ser bola fechada aqui, tá? Então toma cuidado com essas representações, porque elas são muito importantes. Então, eu estou interessado nesses números aí. Só que tem uma restrição, não pode ser qualquer número real, porque o quê? O que está dizendo aqui, ó? Que o A é um conjunto de números o quê? Inteiros. Então, a gente está interessado para saber quem é o conjunto A, para escrever ele direitinho, bonitinho, em números inteiros que satisfazem isso aqui. Quais são os números inteiros que satisfazem isso? O menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá? Mais uma vez, por quê? Porque o A está definido como x pertencente aos inteiros. Então, não são números quebrados, não são números reais quaisquer, são só os inteiros que satisfaçam essa condição. Que a distância deles até o 0 tem que ser menor ou igual a 5. Então, a gente reescreve, com base nesse conhecimento aí, a gente reescreve o A só com os elementos numéricos dele, tá? Então, quem vai ser o conjunto A? Vai ser o menos 5, o menos 4, o menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2, 3, 4 e o 5, tá? Se eu pegar qualquer elemento desse aqui, a distância dele até o 0 é menor ou igual a 5, tá? Então, esse é o conjunto A. Depois de feita essa revisão do que é módulo e tal, tá?
a gente vai partir para o problema das combinações. Então, lembrando isso aqui, ó, a gente quer formar subconjuntos desse A aqui, de maneira que esses subconjuntos, eles possuam 3 elementos ímpares e 2 pares, né? E 2 pares, tá? A parte de fazer a combinação, vocês vão ver que é tranquila, tá bom? Aí alguém pode pensar assim, vixe, professor, não sabia que existe número ímpar negativo, não. Existe. Qual é a definição de número ímpar? O número é ímpar quando ele deixa resto 1 na divisão por 2. E o número é par quando ele deixa resto 0 na divisão por 2. Professor, então o menos 1, ele é par ou é ímpar? O que acontece? Quando a gente vai pegar o menos 1 e dividir por 2, o quociente aqui vai dar menos 1 e o resto vai dar 1. Quer ver? Faz a conta. Para dar esse cara aqui, né? Por exemplo, quando a gente está dividindo 7 por 2, dá 3 e o resto 1, né? Ó, a gente faz assim. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, aqui é a mesma história. 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1, mais 1. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Subtrai e dá o sinal do maior. Dá menos 1. Ó, quem tá aqui, ó. Então, menos 1, ele é ímpar. Ele deixa resto 1 na divisão por 2. O quociente é menos 1 aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, menos 3, tá? Deixa eu arrastar mais aqui para usar mais espaço. Se eu pegar o menos 3 e dividir por 2, o resto vai dar 1 também, ó. Por 2, aqui vai ser menos 2 e o resto vai ser 1. Quer ver, ó? 2 vezes menos 2 mais 1, ó. 2 vezes menos 2 mais 1. O resto é 1, ó. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Mais 1. Subtrai e dá o sinal do maior, menos 3. Então, quando eu pego esse cara, multiplico por esse e somo com o resto, que é 1, dá aqui o dividendo, né? Isso aqui é chamado dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto, né? Então, menos 3 é ímpar, menos 5 é ímpar, e assim vai. Todos eles deixam um resto 1 na divisão por 2. Se eu pegar o zero, claro, o zero é par. Se eu pegar o zero e dividir por 2, o quociente é 0, e aqui o resto vai ser 0. Se eu pegar o menos 2, não precisa se preocupar com o sinal, e dividir por 2, dá 1. 2 vezes 1, 2, né? Aliás, dá 1, não, dá menos 1, né? Porque negativo dividido por positivo dá negativo. Aí você multiplica e leva para cá com o sinal contrário, né? Menos com mais é menos, vai para cá mais. 2 vezes 1 é 2. Menos 2 mais 2 dá quanto? Resto 0, né? Isso aqui na prática é o que a gente faz quando diz isso, né? Opa! Quando a gente diz que a gente pega menos 2 por 2, e que negativo dividido por positivo dá negativo. 2 por 2 é 1. Aqui é o quociente, ó. Tá? Então, menos 2, menos 4, menos 6 são pares, tá? Já menos 3, menos 5, menos 7 são ímpares, tá bom, pessoal? Esses aqui eu vou deixar no lado aí, que não vai influenciar, não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher 3 elementos ímpares aqui, e tem que escolher 2 pares. Esse é 3 ímpares e 2 pares. É isso mesmo. Então, o que a gente faz? Primeiro, vamos ver quantos ímpares tem à nossa disposição, né? Quantos ímpares tem? Vamos lá. Tem o menos 5, o menos 3, o menos 1, o 1, o 2 não, né? O 1, o 3 e o 5. São quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, será combinação de 6, eu vou escolher 3, que são os 3 ímpares que eu vou colocar aqui. Para escolher os pares, então vamos lá. Quem são os pares? Menos 4, menos 2, o 0, o 2 e o 4. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Note que aqui vai ter 11 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então, se desses 11 tinha 6 ímpares, então só pode ter 5 pares, é claro. Então, desses 5 pares aí, eu tenho que escolher 2. Agora, presta bastante atenção no detalhe, tá?
mesmo nas questões de combinação ou de arranjo, não importa, você tem uma mesclagem com o princípio multiplicativo. Tu não pode abandonar o princípio multiplicativo. Então, preste atenção que eu vou ter que usar um conectivo aqui do português. I ou. No caso, vai ser o I. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Eu tenho que escolher, para formar o meu subconjunto lá do A com 5 elementos, eu tenho que escolher os 3 ímpares e, ó, E, não é ou, é I. E eu tenho que escolher os 2 pares. Então, mais uma vez, ó, para formar o meu subconjunto com 3 elementos, ou com 5 elementos, ele vai ter quantos elementos? Ímpares. 3 ímpares e 2 pares. Para escolher os 3 ímpares, combinação de 6, escolhe 3. Porque tem 6 ímpares no total, desses 6 eu vou escolher 3 para colocar aqui dentro do conjunto. E para escolher os pares, 5 pares no total, eu vou escolher 2. Então, como eu estou utilizando o conectivo I é multiplicação, é princípio multiplicativo. Ou seja, a minha solução, a minha resposta vai ser o quê? Combinação de 6 escolhe 3, né? 6 escolhe 3, vezes, princípio multiplicativo, combinação de 5 escolhe 2, tá bom? Não pode abandonar o princípio multiplicativo, tá? Então, vamos fazer a conta agora, para ver quanto é que dá isso aqui, tá? Quanto é que vai dar isso aí? Então, aí vai dar o seguinte, pela definição. Isso aqui a gente até calculou hoje, eu vou aproveitar da outra questão para não perder tempo, tá? 6, 3, 3, a gente já calculou quanto é isso aqui. Acho que deu 20. 5, 2 dá 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 é 3, né? Pronto. Esse aqui eu já calculei hoje. 6, 3, onde foi que eu calculei 6, 3, meu Deus? Tá aqui, sabia, ó. Deu quanto? Deu 20. Então, vamos lá. Vai ficar 20 vezes, aqui eu vou calcular. 5 vezes 4, cancelo 3 fatorial com esse de baixo, e 2 fatorial é 2. Então, vai ficar 20 vezes 5 vezes 4, 20 por 2, 10. 20 vezes 10 dá 200. Tá? Então, eu consigo formar 200 subconjuntos que possuem 3 elementos ímpares e 2 pares. Tá? Vamos ver aqui as opções. Olha aí. Ó, tá vendo como se você não considerar números negativos, ímpares ou pares, você não chega no resultado? Tá? Alguém podia pensar só assim, não, eu vou desconsiderar os negativos e começar só do zero. 0 é par, 2 é par e o 4. Ah, eu teria só 3, né? 3 pares para escolher 2. Olha aí. E os ímpares? Ah, eu vou considerar só o 1, o 3 e o 5. Aliás, o que eu falei? 0, o 2, o 4. É, porque o 6 está fora, verdade. É, são 3. E aí, ímpares, 1, 3 e 5. Aí seria combinação de 3 para escolher 3, né? Olha aí, quanto subconjunto eu obter? Não ia chegar nem perto, nem do 26, né? Nem do 26 nos itens, tá? Então, existe número ímpar e número par negativo? Sim. Definição de número ímpar é qualquer número inteiro que deixa resto 1 na divisão por 2, tá? Definição de número par é qualquer número inteiro que deixa resto 0 na divisão por 2. Certo, pessoal? Então, essa daqui era a sexta questão, tá? Vamos para a próxima aqui. Então, mais uma questão, tem um círculozinho aqui para a gente trabalhar. Tem alguns pontos marcados nesse círculo aí. Então, o que ele fala? Mackenzie 97. Os polígonos de K lados, né? K é múltiplo de 3, né? K é múltiplo de 3. Então, só pode ser o quê? Triângulos, hexágonos, né? Porque quem são os múltiplos de 3, para começar? Né? Positivos. Começa no 3. É 3, 6, 9, 12, 15 e assim vai. É claro que aqui não tem 12 pontos, só tem do 1 até o 9. Aqui só vai ter 9 pontos, né? Então, não vou me preocupar com 12 nem 15. Então, os polígonos que ele quer formar, ou são triângulos, ou são hexágonos, ou são eneágonos, né? Eneágonos, tá? Aqui, o nome disso aqui o 9 lados é eneágono, tá bom? Eneágono. Eneágono só vai dar para formar um, né? Porque dos 9 pontos eu vou ter que escolher 9. Só vai dar para formar um eneágono aí.
Triângulos, quanto vai dar para formar? Então, preste bastante atenção. Desses 9 pontos aqui, quaisquer 3 que eu escolha, sempre eu vou formar um triângulo. Não tem nenhuma restrição, né? Então, por esses pontos aqui, ó, quaisquer 3 pontos que eu escolho sobre essa circunferência, eles formam um triângulo. Por exemplo, se eu escolho aqui esse ponto 9 aqui, se eu escolher esse ponto 3 aqui, esse ponto 6, eu formo um triângulozinho aqui, ó. Didaticamente, a questão não está nem aí, né? A questão de vestibular é assim. O cara podia ter botado letras aqui, né? Podia ter dado A, B, C, D, E, F, para não confundir os números aqui para a gente, né? Mas eles são ruins, eles não estão nem aí para nós, não. Fazem assim mesmo. A gente que lute, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, né? Eu vou chamar porque eu quero. A, B, C, D, E, F, G, H, e esse aqui vai ser o ponto I, vai ser o ponto 9. Então, digamos assim, isso é um problema de combinação, porque depois que eu escolho os 3 pontos que eu quero, por exemplo, eu quero aqui o ponto A para ser um vértice, quero o ponto C e quero o ponto E. Não importa a ordem do traçado da régua, se é do A para o E, se é do A para o C primeiro, eu vou formar sempre o mesmo triângulo, ACE, né? Não importa a ordem do traçado aqui. Então, esse é um problema de combinação. Então, vamos lá. Para formar triângulos, combinação de 9 pontos, eu vou escolher 3. Mas, porque eu posso formar triângulos ou hexágono ou eneágono. Então, aqui está inserido o ou, tá? Ele quer que forme polígonos de forma que a quantidade de lados seja múltipla de 3. É isso que ele está dizendo, né? Para formar um hexágono, é a mesma ideia, pessoal. Para formar o hexágono aqui, apaguei uma parte, mas tudo bem, né? Enfim, vocês já absorveram qual é a ideia que eu estou usando, né? Para formar hexágono, eu vou precisar de 6 vértices. Então, eu escolhi esse aqui, 3, 4, 5 e 6. Aí eu formo um hexágono aqui, ó. Um lado, 2 lados, não importa se é regular, se não é. 3, 4, 5 e 6, né? Então, eu formei um hexágono. Eu poderia escolher o 1, o 3, o 5, o 6, o 8 e o 9? Poderia. Aí, formar aqui o hexágono aqui, ó. Né? Tá certo? Formaria o hexágono aqui. Então, a ideia agora para formar hexágono é o quê? Combinação de 9 pontos, eu vou escolher 6 vértices. 9, escolho 6. E aí, a última opção, o último ou aqui, para formar o eneágono, que é a combinação de 9, escolher 9. Isso aqui vai dar 1, né? Combinação de 9, eu tenho que escolher os 9 pontos, que só vai dar 1. Que é o eneágono aqui, que a gente pode desenhar, tá bom? Pelos 9 pontos. Então, eu tenho que saber o resultado dessa soma de combinações aí. De novo, conectivo é ou. Eu não posso formar um triângulo e um hexágono. Não dá. Eu tenho que formar um ou outro, né? Ou eu formo um triângulo, ou eu formo hexágono, ou eu formo o eneágono. Então, eu tenho que saber quanto é que dá essa soma aqui. Para a nossa felicidade, e para quem lembra, e para quem não lembra, eu vou refrescar a memória, na aula passada eu falei que tem uma propriedade interessante quando isso aqui acontece. Combinação de 9 escolhe 3 é igual a combinação de 9 escolhe 3. 9 escolhe 3, é claro que é igual. Combinação de 9 escolhe 6. Por quê? Porque esse número aqui somado com esse dá o anterior. 3 mais 6 é 9. E aí, para refrescar mais ainda a memória, eu lembrei que embaixo acontece só uma permutação das ordens, né? Uma mudança nas ordens dos produtos que aparecem embaixo. O produto é o mesmo, só muda a ordem dos fatores. Nesse aqui, né, aparece 9 fatorial sobre 3 fatorial. Esse 3 ficou horrível. 9 menos 3 é 6. Nesse aqui, vai ter só uma troca de posições aqui embaixo. Aparece 9 fatorial, o fatorial do 6 e o fatorial da diferença. 9 menos 6 é 3. Ó. Então, perceba, 3 fatorial vezes 6 fatorial é a mesma coisa que 6 fatorial vezes 3 fatorial. Então, esses dois são iguais. Ou seja, basta calcular um deles e multiplicar por 2. Depois eu somo com 1, né? Que vai ser o resultado disso aqui. Tá? Então, vamos lá. Quanto é que dá 9, 3? Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 9, 8, 7. O 6 fatorial corta. E o 3 fatorial é 3, 2, 1.
9 por 3 é 3. 8 por 2 é 4, vezes 7. Parece até que a gente já fez essa conta. Hoje deu 84, né? Parece não, a gente fez. Então, aqui dá 84, mais 84, mais 1, né? Para quem tem dúvida, o 9 escolhe 9, tá? É claro que vai dar 1, não precisa nem se fazer, né? 9 escolhe 9. Tu tem 9 coisas para escolher. As 9 coisas, só tem uma forma de fazer isso, é pegar as 9 coisas que estão lá. Então, isso é 9 fatorial sobre 9 fatorial. 9 menos 9 é 0 fatorial. Isso é uma boa justificativa para afirmar mais uma vez que 0 fatorial tem que ser 1. Né? Porque aqui fica 1 sobre 0 fatorial. De quantas maneiras eu tenho 9 coisas, posso escolher as 9, pegar as 9? De uma maneira só. Né? De uma maneira só. É tomar as 9 coisas. Tá? Então, a resposta nossa para esse problema vai ser, resposta. Dá para formar 84 triângulos, mais 84 hexágonos, mais um eneágono. 2 vezes 84 dá 168, né? 168. Mais um, então dá 169 polígonos. Tá? E o que esses polígonos todos têm em comum? As quantidades de lados deles são múltiplos de 3, tá? Ou são triângulos, ou são hexágonos, ou é um eneágono. 169 está aqui no item E. Certo, pessoal? Então é isso aí, tá? Muito tranquilo, né? Essa sétima aqui. Vamos para a próxima. Oitavo. Então, o que ele fala aqui na 8? Numa recepção há 50 homens e 30 mulheres. O número de apertos de mão possíveis, sabendo que 70% das mulheres não se cumprimentam entre si. Então, vamos lá. Os apertos de mão aí vão ter certas configurações. Pode ser aperto de mão homens com homens, ou aperto de mão mulher com mulher, ou então aperto de mão entre homem e mulher, né? Mas aí tem uma restriçãozinha aí que a gente vai ter que saber. A recepção tem 50 homens e 30 mulheres. O número de apertos de mão possíveis, sabendo que 70% das mulheres não se cumprimentam entre si, vamos lá. Tem 50 homens. 70% das mulheres não se cumprimentam entre si. Então, a gente tem que calcular 70% de 30. Então, vamos lá. 70% de 30, pessoal, vai dar 70 sobre 100 vezes 30. Corta o 0 aqui, corta aqui. 7 vezes 3, 21, por 1 dá 21. Então, aqui dá 21 mulheres. O que isso aqui significa? Significa que tem 21 mulheres no meio dessas 30 aqui que não se cumprimentam. Essas 21 aqui. Tá? Elas não se cumprimentam. Então, os cumprimentos entre mulheres vão ser entre as 9 restantes. Então, os cumprimentos de mulheres, os apertos de mão, né, de mulheres, com mulheres, dão-se, ou se dão-se, eu acho que é melhor assim, dão-se entre as 9 restantes. Então, isso é crucial você entender isso para poder resolver o problema, tá? Essas 21 mulheres não se cumprimentam entre si, tá? Então, os cumprimentos de mulheres com mulheres se dão entre as 9 restantes. Ou essas 9 aqui, ou ainda essas 9 aqui podem cumprimentar qualquer uma das 21? Podem. Nesse grupo de 21 é que elas não se cumprimentam entre si, tá? Ou de uma das 9 com uma das 21, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Os cumprimentos de mulheres se dão entre as 9 restantes, então fica a combinação de 9, eu escolhi 2 mulheres, entre essas 9 aqui, ou então eu faço combinação de 9, escolhe uma, vezes combinação de 21, escolhe uma, para se cumprimentarem, tá?
Os homens não têm restrição. Então, vamos lá. Então, vamos contar o total aqui. Como é que vai ficar? Preste atenção. 50 homens. Os homens não têm restrição. Eles se cumprimentam e cumprimentam as mulheres. Então, vamos lá. Então, vou contar aperto de mão homem com homem. Vou contar aperto de mão homem com mulher. E depois vou ter que contar aperto de mão de mulher com mulher. Tomando cuidado aqui. Então, vamos lá. Aperto de mão de homem com homem. Combinação de 50 homens. Eu escolho 2. Por que isso é um problema de combinação? Porque digamos que A e B, eles vão se cumprimentar. Se A cumprimentou B, já se subentende que o B já cumprimentou o A. Então, a ordem aqui não importa. Esse par aqui tem o mesmo sentido desse, ó, BA, tá? Se A cumprimentou B, B já apertou a mão do A. É lógico, né? É lógico. Mais uma vez, se A cumprimenta C, A apertou a mão de C. Não tem como A apertar a mão de C sem o C ter apertado a mão do A, né? É impossível. Então, é um problema de combinação. Combinação de 50, escolhe 2. Ou, aí vem o mais, podem ter aperto de mão de homem com mulher. Então, vai ser combinação. Para escolher o homem, eu tenho 50 e vou escolher 1. Então, vezes, para escolher a mulher, pessoal. Combinação de 30, eu vou escolher uma mulher. Aqui, para apertar a mão do homem que eu escolhi para cá. Ou, agora, mulher com mulher. Esse aqui seria o mais complicado, né? Esse aqui, ele vai se dividir em 2 parcelas. Então, vamos lá, preste atenção. Para escolher a primeira mulher, eu vou fazer combinação de quê? De 9. Escolhe 2. Ou seja, por que 9 escolhe 2? Porque eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Essas 2 mulheres, elas podem vir ambas do grupo das 9. Combinação de 9, escolhe 2. Ou pode acontecer um subcaso aqui, mulher com mulher, em que eu faço o seguinte. Eu escolho uma mulher de um grupo e outra mulher de outro grupo. Ou seja, eu escolho essa mulher aqui no grupo das 21 lá, que tem o problema de se cumprimentarem entre si, né? 21, eu escolho uma. E essa mulher aqui, eu escolho ela desse grupo das 9, que não vai ter problema. Qualquer uma dessas 9 cumprimenta qualquer uma dessas 21 aqui, sem nenhum problema, tá? 9, escolhe um. Tá? Mas ainda tem outro subconjunto, né, professor? Qual seria? Será que eu contei? As mulheres do 21 se cumprimentarem entre si também. Não, não, não. É verdade, elas não se cumprimentam. Elas não se cumprimentam aqui, ó. Ó, o número de apertos de mão possível, sabendo que 70% das mulheres, 70% dessas 30, das 21 mulheres, não se cumprimentam entre si. Cuidado, certo? É isso aí. Então, vamos contar quanto é que dá o total de apertos de mão agora, tá? Com base nessa parcela, essa daqui que eu vou ter que multiplicar, né? O homem e escolha da mulher. Essa daqui que eu vou ter que somar, né? Porque tem um ou aqui de novo, tá? Cuidado aqui com o ou que é soma. Então, vamos fazer aqui a resposta para não ficar um negócio muito desorganizado. Já tá que a minha letra é horrível. Então, vamos lá, resposta. Então, como é que vai ficar? Combinação de 50, escolhe 2, vai ficar 50 fatorial sobre 2 fatorial. 50 menos 2 dá 48. É claro que isso aqui você não vai fazer 50, 49, até chegar no 1, né? 50 coisas para escolher uma, tem 50 maneiras de fazer. Ou você escolhe a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, enfim, ou a 50ª. 30 coisas para escolher uma, dá 30, né? Ou escolhe a primeira, ou a segunda, ou assim vai até a 30ª. Mas 9 escolhe 2, aí já não sei. Então dá 9 fatorial. Aqui é as 2 mulheres, né? Do grupo das 9. 2. 9 menos 2 é 7. 7. Ou, mais, eu poderia fazer uma mulher no grupo das 21 e uma mulher, né? Então aqui é o princípio multiplicativo, e uma mulher no grupo das 9. Para escolher uma mulher no grupo das 21, tem 21 opções. E para escolher uma mulher no grupo das 9, tem 9 opções. Pronto. Tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá, vamos fazer conta. 50 vezes 49, porque o 48 vai cancelar. Então, 49 sobre 2. 2 fatorial é 2.
mais 50 vezes 30, 53, 15, acrescenta 2 zeros, mais 9 vezes 8, porque o 7 vai cancelar, o 7 fatorial, 9 vezes 8 é 72, tá? 72 dividido por 2 dá 36. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 é 18. Vamos lá. 50 por 2 dá 25, vezes 49, mais 1.536, né? 1.536 com 189. Vamos lá. 49 vezes 25, uma cara e a coragem. 49 vezes 25. 59, 45 vai 4. 5 vezes 4, 20 com 4 é 24. 2 vezes 9, 18 vai 1. 2, 4, 8, 1 é 9. 5, né? 8 e 5, 13. É o quê, menino? Que foi que eu fiz? Aqui 8, 5, 8 e 4, 12. Né? 5, 8 e 4, 12, vai 1. 1 e 9, 10, com 2, 1, 12. Então, 1.225, né? Pelo amor de Deus, vocês não deixam errar essas contas não, tá? Mas, quanto é 1.536 aqui somado, quanto é que vai dar? 6 com 5 é 11, vai 1. 1 e 2 é 3 com 3, são 6. 2 e 5 são 7, 1 com 1 são 2. Então, aqui já deu 2.761. 2.761 somado com 189. Você fazer uma ruma de conta dessa e o resultado não está lá, é brincadeira, né? 189. 9 mais 1, 10, vai 1. 1 e 8, 9, 9 e 6, 15, vai 1. 1 e 7, 8, 8 e 1, 9, baixo 2. Enfim, finalmente, 2.950, mas não tem choro nem velo, tá? Tem que fazer a conta. Não tem ponto de correr, não. Tá? Então, nessa restrição ali, né, dá uma redução e aí dá 2.950 a preço de mão. Vamos ver aqui. 2.950. Olha aqui. Aleluia. 2.950. Aí. Tá, pessoal? Eu creio que esse 3.160 é sem considerar a restrição. As questões, eles costumam fazer isso, tá? É os distratores que chamam, né? Eles colocam aqui para você se distrair, fazer o total e marcar essa, né? Talvez isso aqui seja sem essa restrição das mulheres, das 21 mulheres que não se cumprimentam, né? Enfim, é isso aí, tá? Questãozinha bacana, né? Não é tão fácil, não. Professor, Bom, diga aí. vou Diga. tirar uma dúvida. Eu já entendi que o cálculo que o senhor fez está certo, Certo. mas eu estou com dúvida aqui, ó. Ah, Essas 70%, elas não se complementam entre si. não. Então, não corre o risco de uma das 9 e cumprimentar uma que faz parte do grupo das 21 e ela não aceitar? Não, A que faz parte do não. grupo das de 9 Cumprimentar cumprimentar a de uma do 21 grupo de e 21. ela, a do de 21 não aceitar? Não, 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 não. É o seguinte aí, tá? As 21 mulheres lá, que são as 70%, né? Elas não se cumprimentam entre si. O enunciado é muito claro nessa questão, né? Na questão de informar aqui, ó. Elas não se cumprimentam entre si, tá? Fora isso, você não pode ser subjetivo de dizer que a Joaninha não gosta da Vanessa, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Né? Seria muita subjetividade. A gente tem que seguir o que a questão está dizendo. O que a questão fala é que 70% dessas 30 mulheres, que dá 21 mulheres, não se cumprimentam entre si. Então, não há nenhum problema em uma dessas 9 aqui cumprimentar uma dessas 21. Que é exatamente o que eu contei aqui, ó. Eu seleciono aqui a dupla de mulheres, uma da dupla é do grupo das 21 e a outra é do grupo das 9, tá? Então, não tem nenhum problema, não, de jeito nenhum. As 21 não se cumprimentam entre si, certo? Então, é isso. Ah, entendi. Foi desatenção minha. Obrigado. De nada. Vamos lá, vamos aqui para a próxima. Questão 9. É o seguinte aqui. UFSCar, né? Acho que é a Universidade Federal de São Carlos. 2001. No acampamento estão 14 jovens, sendo 6 paulistas, 4 cariocas e 4 mineiros. Para fazer a limpeza do acampamento, será formada uma equipe de 2 paulistas, 1 carioca e 1 mineiro escolhidos ao acaso. O número de maneiras possíveis para se formar essa equipe
de limpeza é. Então, vamos lá. Como é que ele vai formar a equipe, né? Aqui. Então, vai ter, para fazer a equipe, você vai formar 2 paulistas, P1 e P2. Um carioca, C1, digamos, e um mineiro, então M1. Tá? Então, aqui você vai ter que escolher 2 paulistas para colocar aqui na equipe. Um carioca, aqui, e um mineiro, né? Aí, o que é que você vai notar? Para escolher os 2 paulistas, o que é que eu vou fazer para escolher esses 2 aqui? Combinação. Quantos paulistas tem no total? 6. Combinação de 6, eu vou escolher 2. E conectivo I sempre, para escolher o carioca. Combinação. Quantos cariocas tem? 4. Para escolher 1. Já está claro que 4 escolhe 1, dá 4, né? Tem 4 pessoas para escolher 1, de quantas formas tu pode fazer isso? 4. Ou tu escolhe a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, né? E para fechar, né? Conectivo I sempre, né? Você tem que formar a equipe com 2 paulistas e um carioca e um mineiro, né? Não é com 2 paulistas ou um carioca ou um mineiro, né? É aí. E para escolher o mineiro aqui, o que você faz? Combinação de quê? Quantos mineiros tem? 4. Você vai escolher 1. Então, dado isso aqui, a resposta vai ser exatamente o quê? Resposta. Combinação de 6 escolhe 2, vezes combinação de 4 escolhe 1, vezes combinação de 4 escolhe 1. Aqui escolher os 2 paulistas, aqui escolher o carioca, né? E aqui vai escolher o mineiro. Então, essa 6 escolhe 2 aqui vai dar o quê? Vai dar 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4, 6 menos 2, né? 4 fatorial, vezes 4 escolhe 1 dá 4, e aqui também vai dar 4. Não precisa nem usar a definição nesse caso aí, tá? 6 vezes 5, 30, porque o 4 fatorial vai cancelar aqui, dividido por 2, e aqui 4 vezes 4 é 16. Eu vou fazer o mais fácil, que é dividir aqui por 2. Então, vai ficar 30, 16 por 2 dá 8. 8 vezes 3, 24, e aqui eu acrescento 0. Então, dá 240. Então, nessas configurações ali, dá 240 equipes que podem ser formadas.